Gente, não dá para ter pregador com vida dúbia. Eu costumo dizer uma coisa: eu não passo o dia rezando na minha casa. Não espere chegar lá 10 horas da manhã, eu estar com um texto na mão que eu não estou. Eu vou estar trabalhando, que eu estou no HO. Você sabe o que é HO? Home Office. Estou trabalhando em casa. Como é a minha vida de oração? Não tenho vergonha de falar isso. Pela manhã cedo, eu me reúno com a minha esposa, Lucilene, abrimos a Bíblia, refletimos num texto da palavra, rezamos pelo nosso dia, consagramos o nosso dia, pedimos pelas pessoas que nos pedem oração, e aí nós vamos trabalhar. Tem um texto da misericórdia 3 horas, era bom se eu pudesse rezar, mas eu não tenho tempo para rezar esse texto, eu estou trabalhando. Aí você diz, mas o teu trabalho é superior? Não, não é isso. É porque o meu trabalho, quem me deu foi Deus. Diga para o seu irmão, quem deu o seu trabalho foi Deus. E se Deus foi quem me concedeu o meu trabalho, então o meu trabalho é quem me sustenta, amém? E é um sustento dado a mim por Deus, porque foi Deus que me concedeu o meu trabalho. Então eu preciso ser zeloso com ele. No final do dia, aí nós vamos rezar o nosso texto em família. O que mais, João Luiz? Só isso. Quando tenho encontros para pregar, que me chamam para pregar, aí a minha rotina muda. Aí eu pego o tema que me passam de pregação, anoto no meu tablet e vou anotando tudo aquilo que Deus vai me falando em oração. Às vésperas do encontro, eu monto o meu roteiro em cima daquilo que Deus já vinha me falando. E quando eu posso, eu vou lá no Santíssimo, lá da minha igreja, fico lá um tempo e peço para Deus me dar o direcionamento. É como o Dileno falou, aos pés de Jesus. Há muito pregador fingido no nosso meio, que finge que reza, que finge que isso, que finge aquilo, sabe? Gente, não tem nada de errado você ir num shopping. Não tem nada de errado você ir numa praia. Não tem nada de errado você almoçar com a sua família, num domingo, num sábado, você ir a um bom cinema. O que tem de errado nisso? Errado tem quando eu passo o dedo lá no Instagram e vejo alguns pregadores dançando pior do que as pessoas do mundo, com um copo de uísque na mão. Isso é triste. Eu estou cansado de ver isso pelo Instagram. E o pior é que ainda publica, né? Diga comigo, não dá mais para termos pregadores fingidos. E aí Paulo diz, eles não vão suportar a sã doutrina. Olha o que ele diz, levado pelas paixões e pelo prurido. Você sabe o que é prurido? É uma coceira. Você já viu quando alguém diz assim, né, Adriano? Alguém está se coçando para saber de alguma coisa, já viu isso? Quando você chega assim e diz, eu tenho um negócio para te contar, aí sai. Nada contra as mulheres, tá? A gente ama vocês. Mas se você chegar para uma mulher, se eu tenho algo para te contar e sai de perto dela, meu Deus do céu. Minha esposa principalmente, elas contam logo. Eu digo depois, e por que não é agora? Sabe? Prurido, esse desejo ardente pelas paixões das coisas aí de fora. É isso que Paulo está falando. Olha o que ele diz aí. Prurido também de escutar o quê? Novidades. Tem gente que quando faz o encontro, quem que vai pregar? Mas se fosse o padre Jonas eu ia. Posso revelar um segredo para você? É segredo. Diga para o irmão aí, é segredo lindo. Aqui comigo, olha. Santo de casa faz milagre. Diga para ele, santo de casa faz milagre.
Pode aplaudir. Lá na sua diocese, tem bons pregadores, sim. Lá no seu grupo de oração, tem quem pregue, sim. E Deus vai operar através dessas pessoas. Basta acreditar, basta confiar. Não é porque fulano vai botar a mão na minha cabeça que as coisas vão acontecer. Não, não é assim que funciona. É acreditar que Deus pode operar. Não é o pregador que opera, é Deus quem opera. Eu lembro aqui, faço memória do meu querido José do Patrocínio, seu Patrocínio, alguns mais antigos lembram. E ele dizia, nós somos apenas ferramentas na mão de Deus. Deus é que é o autor de todas as coisas. Santo de casa faz milagre. E tem pregador que acha que tudo que ele prega precisa ser uma novidade. Você sabe qual é a maior novidade que acontece numa pregação? Sabe ou não? É Jesus Cristo. Ele é a novidade que nós precisamos anunciar. Jesus diz que nós precisamos andar em novidade de vida. E ele diz em Apocalipse, sou eu que renovo todas as coisas. Se você, pregador, pregadora, ainda não descobriu que a novidade na pregação é Jesus Cristo, me perdoa, você precisa rezar mais. Essa é a novidade da nossa pregação, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, esse diálogo continua, e Paulo diz assim, olha, eles vão apartar, o que é apartar? É separar os ouvidos da verdade. Você sabe por que muitas pessoas não se convertem? Porque não querem a verdade na sua vida. A verdade dói. Talvez o seu grupo de oração não esteja crescendo, porque você talvez não esteja pregando a verdade da palavra de Deus. Quando nós pregamos verdadeiramente a palavra de Deus, há uma conversão no coração das pessoas. Cumpre o que o profeta Isaías diz, que a palavra de Deus, ela vem para fazer aquilo que apraz ao nosso Deus. É como uma chuva, ela rega. Num primeiro momento pode até parecer que não aconteceu nada, mas a palavra está lá no coração da pessoa. É por isso que a nossa corrente de graça começa o querigma com o seminário de vida. E começa falando do semeador, que o semeador saiu para semear e lançou uma semente. A semente precisa ser lançada. E essa responsabilidade, bata no seu peito aí, profeta e profetiza, é minha. Diga, é minha, não é de mais ninguém, é minha. E esse diálogo com Paulo é interessante, porque Paulo diz, olha Timóteo, ele não aguentava, na cabeça dele não entrava essa situação. Um pregador como São Paulo, hoje nós lemos, o que nós lemos da palavra de Deus, todas as cartas de Paulo foi que deram sustentação e estrutura a muitas coisas da igreja. É que nos ajudou a entender mais os evangelhos. Então Paulo foi um pregador, meu Deus do céu, fantástico. E aí agora Timóteo olha para Paulo, preso, apanhando, ia ser decapitado. Aí alguém pergunta, isso é promessa de Deus? É para isso que Deus me constituiu pregador? É para isso que Deus me chamou? Aí você vira assim a página da sua Bíblia, como eu vou virar. Aí no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim para Timóteo, nunca se esqueça dessa carta, que é um diálogo entre Paulo e Timóteo. Ele está falando para esse servo, ele está falando para Timóteo, Faz assim, ó, ele está falando para mim hoje. É para mim, é para o João Luiz. Quanto a mim, olha o que Paulo diz: estou a ponto de ser imolado.
e o instante da minha libertação se aproxima. Olha a palavra que Paulo diz: combati o bom combate. Preso, apanhando, amarrado, ia ser, você diria uma coisa dessa? Seja sincero, seja sincera, você diria isso? Combati o bom combate. Senhor, faz com que esse homem pare de me bater, Senhor. Eu não aguento mais essas pernas presas, está me dando cãibra, Senhor. Está me doendo tudo, Senhor. Senhor, impede que esse carcereiro corte a minha cabeça, Senhor. Que essa espada caia da mão. Seria assim ou não seria? Paulo não disse nada disso. Ele diz: eu estou a ponto de ser imolado. Ele disse: um instante da minha libertação. Paulo entendia que no momento do martírio, no momento em que ele morresse, ele iria ao encontro do Senhor. E é isso que nós precisamos lembrar: a morte não tem a palavra final. Nós nascemos, nos criamos para a ressurreição, para morar com o Senhor, para ter vida eterna no Senhor. E Paulo diz: o instante da minha libertação, ela se aproxima. Aleluias. Ele diz: eu combati o bom combate, terminei a minha carreira. Olha o testemunho de Paulo. Esse trecho é um testemunho de São Paulo. Ele diz: eu guardei a fé. O que espero agora? Ele diz: resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E aí ele inclui a gente aí, ó. Não fique pensando que você ficou de fora. Olha o que Paulo diz: e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a aparição do nosso Senhor. Paulo estava sendo executado, próximos a ser. E interessante, Isabel, que até o momento de eu finalizar essa pregação lá em casa, eu dizia: Senhor, eu não sei se vocês passam por isso, eu fico pensando que às vezes é só o João Luiz, né? E aí eu fui ver, está faltando algo para finalizar essa pregação. E Deus às vezes fala quando você está debaixo do chuveiro. Aí você diz: Senhor, deixa eu sair daqui primeiro. E Ele está falando, né? Você corre ali, anota. E antes de ontem, Deus me mostrava assim: teve um dia, eu estou sendo sincero com você, teve um dia que, diante de tantas dificuldades, eu disse assim: eu vou falar com a Isabel para a gente cancelar esse congresso. Porque a gente não recebia assim, era só não. Os irmãos me ligavam falando das suas dificuldades, que eles também enfrentaram muitos problemas. Eu não preciso nem perguntar, se eles forem falar aqui, dá outro congresso, né? Eu nem me arrisco a dizer assim: vem aqui, Amanda. Não, que vai ser outra pregação. E eu disse: vou cancelar esse negócio. Aí Deus, diga comigo, Deus é Deus. Aquilo que Deus preparou, diga comigo. Ninguém, diga comigo. Mas ninguém mesmo vai impedir que aconteça. Eu lembrava na Assembleia Estadual, eu falei isso para Isabel, para o conselho, né? Eu tenho um irmão que ele diz assim, você vai gostar de ouvir isso. Quando ele disse assim: quando Deus começa a operar, ele diz: saia da frente de Deus. Não se meta na frente, porque se Ele disse que vai operar, saia da frente, porque você pode ser atropelado por Deus. E aí me veio essa palavra. Deus preparou este congresso. E eu fiquei pensando: o que eu estou fazendo na frente? E no dia que eu fui pregar lá no meu grupo de oração, que eu estava muito agitado, muito preocupado. A gente se preocupa, o encontro tem despesas, tem isso, tem aquilo. Mas eu pensando também no ministério,
de alcançar mais pregadores. Quanto mais pessoas alcançadas, melhor para a renovação no nosso estado. Eu pensava isso. E eu fiquei ali e digo, meu Deus. Aí foi que Deus me deu a palavra de Isaías, quando ele disse, tu és meu, João Luiz. As pessoas que vão estar ali naquele congresso são minhas. Aleluia. São totalmente minhas. Ele disse, não foi você que chamou essas pessoas. Eu queria dizer para você que não foi seu diocesano que te chamou aqui. Foi Deus que te trouxe até este lugar. Amém? E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Passa, Senhor, na frente e deixa as coisas acontecerem. E nós estamos aqui pela graça do nosso Deus. Amém, queridos? Pela graça do nosso Deus. Mas também, para a gente ir finalizar a pregação, e você também vai gostar de ouvir isso. Você está pensando que foi fácil a vida de Paulo como pregador? Você acha que os pregadores que nos antecederam foi tudo flores? Às vezes as pessoas têm a pretensão de achar que o João Luiz não tem problema, que a Isabel não tem problema, que essa turma todinha que está aqui não tem problema. Vocês querem os problemas deles? Querem ou não? Eu mando pelo WhatsApp. Você quer? Todos nós temos os nossos problemas. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele está comigo em todos eles. E se Deus está comigo, querido, diga para o seu problema, não diga para ninguém não agora. Diga aí para o seu problema que está aí no seu interior. Diga, te prepara, porque o meu Deus é muito grande para ti. E aí eu queria lembrar para nós encerrarmos, para fazer oração, a partir do versículo 9 do capítulo 4, olha a dificuldade que Paulo enfrentou. Ele diz para Timóteo, vem ter comigo, Timóteo. Olha no versículo 10, o que é que ele diz? Demas me abandonou. Teve companheiros seus que lhe abandonaram lá no grupo? Sim. Olha aí, Demas me abandonou. Ele abandonou por quê? Por amor das coisas do século presente. Quantos irmãos e irmãs não voltaram para a vida velha? Quantos? Teve irmão que eu já vi rolando por aqui. Fogo puro, parecia uma chama de fogo. Hoje ninguém vê mais. Eu não sei se queimou ou se virou cinza. Eu não sei o que aconteceu, né? Aí ele diz assim, versículo 11. Você sabe quem é essa pessoa aí? Só Lucas está comigo. Quando eu olhei essa pequena oração, essa pequena frase, só Lucas está comigo. As nossas pregações precisam gerar pessoas que sejam fiéis aos irmãos. Quanta infidelidade no nosso meio. Não fica com raiva não. Quanta falsidade às vezes. Tem irmão que passa uns 10 anos sem te ver, estou rezando por ti. E eu disse, mentiroso. O cara está com um tempão que não me vê, como é que ele está rezando por mim, gente, pelo amor de Deus? E eu nem pedi oração, conversa. Só Lucas está comigo. Ele diz assim, Tíquico, enviei para Éfeso. Agora aqui eu queria que você marcasse a sua Bíblia no versículo 13. Quando vieres, diz Paulo, traze contigo o quê? A capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. E aí é o que ele diz, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Você sabe o que eram os pergaminhos para Paulo? Era a Bíblia que Paulo tinha na época.
Paulo não queria se afastar da palavra de Deus. Ele diz principalmente a palavra. Pregador precisa ser uma pessoa da palavra de Deus. Eu sempre digo, pregador não aconselha, ele lança a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Ele lança a verdade da palavra de Deus. E o pregador, ele vive a verdade da palavra de Deus. Ele cumpre a sua missão, porque essa é a missão do pregador: viver e pregar a verdade da palavra de Deus. E não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E Paulo diz assim, ele vai mais adiante, versículo 14: Alexandre, o ferreiro, me tratou muito mal. Você já foi tratado mal? Paulo também foi. Jesus também foi maltratado? Foi. Então você também vai passar por isso. E isso não é motivo para desistir desse ministério. Eu partilhei muito com a equipe aqui estadual, uma palavra que está em 2 Coríntios 4, quando Paulo diz que esse ministério que Deus nos concedeu, você sabe por que Deus nos concedeu esse ministério? Não é porque você prega bem, você fala bem, você se movimenta bem, você dá salto mortal lá na hora, não. Não é isso. Deus concedeu esse ministério a mim e a você, nos diz São Paulo, por misericórdia. Bata no seu peito e diga: foi por misericórdia. Por misericórdia. E aí eu vou concluir, porque ele diz assim, versículo 15: tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Você já enfrentou oposição, querido? Quem enfrentou oposição aí? Quando você sofreu oposição, diga: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo por tudo que eu estou vivendo, porque os santos da igreja também passaram por isso. E aí ele diz assim, e aí tem a coisa mais linda que eu acho, e aqui eu encerro também a minha pregação, e para a gente fazer a nossa consagração, quando ele diz assim, versículo 16: em minha primeira defesa, olha o que Paulo diz: não houve quem me assistisse. Você já se sentiu só? Você já se sentiu desamparado? Tem irmão nessa pandemia que eu liguei para alguns, eles disseram assim: seu João Luiz, nunca me ligaram. Eu digo: é porque você nunca atendeu o telefone de Jesus. Porque Jesus estava aí com você o tempo inteiro. Não espere nada dos homens, não espere nada das pessoas. O profeta Jeremias nos diz que enganoso é o coração. Os homens sempre irão nos decepcionar, mas Deus não. E aí ele diz assim: todos me desampararam. E aí no versículo 17 ele diz: contudo, olha o que ele diz: o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos, e fui salvo das fastes do leão. Palavra do Senhor. Pelo nosso intermédio, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, precisa chegar aos ouvidos das pessoas. Transmitir às pessoas aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos concedeu. Isso é cumprir a missão. E aí você pergunta: João Luiz, e consagrar? O que é consagrar? É me dedicar inteiramente de corpo e alma ao trabalho do Senhor. O livro do Eclesiástico, quando iniciamos essa gestão, junto com a Isabel, Deus disse assim:
Cumpre a tua missão antes que o tempo passe. Cumpra a sua missão de pregador antes que o tempo passe. Dileno disse que via Deus, Jesus na porta do céu dizendo: entre. Imagine ele dizer: volte. Enquanto ele dizia: entre, eu ficava pensando, e eu imaginando quantos o Senhor vai dizer: volte. E ainda uns vão gritar: mas Senhor, eu não preguei no teu nome, eu não anunciei teu nome. Jesus, eu não te conheço, volta. Eu falo de coração a você, eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu quero estar no time que vai estar bebendo da graça do Senhor eternamente. E eu creio que você também vai querer estar lá, sim ou não? Sim. Ah, você não vai estar lá desse jeito, sim ou não? Sim. Então vamos ficar em pé, gente. Deixa a sua Bíblia sobre a cadeira. Eu sei que você está cansado, mas eu queria lembrar uma coisa para você. Posso lembrar ou não? Tem muita missão pela frente ainda, tá? Amém? Tem muita missão. Não é hora de cansar, é hora de avançar. Amém? E quando nós nos consagramos e que eu orava, Deus me mostrava que nós precisamos consagrar os nossos ouvidos para voltar a aprender a ouvir Deus. E Deus me falava que aquilo que nós ouvimos, escuta isso, aquilo que nós ouvimos determina o norte do nosso ministério. Aquilo que você escuta vai determinar a direção do teu ministério. Se você ouve a Deus, seu ministério vai em direção ao Senhor. Se você ouve homens, seu ministério vai lá para Emaús e não para Jerusalém. Santidade nas mãos. O que tem as mãos a ver? São com essas mãos que nós erguemos os nossos braços ao nosso Deus. Santidade também, consagração, faz assim, ó, nos lábios. Quantas vezes a pessoa faz uma pregação até boa e depois faz um comentário terrível, fala mal dos outros, ofende. Uma palavra, gente, machuca muito. Para quem disse, talvez não, mas para quem acolheu a palavra, fica no coração. Santidade no coração. O livro de Provérbios nos diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Você sabe por quê? Porque o coração é a fonte de vida. Santidade também, sabe o que, queridos? Nos olhos. Os nossos olhos, eles determinam a nossa vida de santidade. É por isso que o salmista, lá no Salmo de número 100, versículo 3, ele diz: eu não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável. E por último, santidade no andar. O Salmo 140, versículo 9, ele diz: guardai-me, Senhor, do laço que me armaram e das ciladas do que praticam o mal. Quando eu ando com o Senhor, pode armarem a cilada que armarem, não vai me pegar, porque o Senhor desfaz cada uma delas. Levanta teus braços, pregador, e vai te consagrando ao Senhor. Levanta a tua voz, vai te consagrando, vai consagrando a tua vida, vai consagrando o teu ministério, vai consagrando a tua história, a pessoa que você é. Diga: Senhor, eu me consagro a Ti, Senhor. Eu consagro o meu ministério a Ti. Senhor, eu consagro a Ti todo o ministério de pregação do estado do Maranhão. Todos os pregadores, essas pessoas que um dia disseram sim a esse chamado.
nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nós não queremos dar passo sem Ti. Nós não queremos caminhar, Senhor, sem a Tua presença. Não queremos. Abra seus olhos. Você escutou quando nós começamos este congresso? Alguns trazendo sentimentos disso, que é lícita que você trouxe. Mas hoje pela manhã, quando Deus me dizia que voltou o tempo das canções, e eu nem pedi essa música, aqui, cadê o Emerson? Eu só perguntei assim, olha como é que é o Espírito Santo. Eu digo, Emerson, o que foi preparado? E ele disse, ele citou o nome da música. Eu digo, não me fala o nome, que eu não sei o nome de música. E se me pedir para cantar, eu ainda canto errado. Então eu digo, não é minha praia. E quando ele me falou isso, eu me lembrei dessa palavra que eu vou profetizar na sua vida. Você deixa ou não? Quero profetizar na vida de todos os pregadores desse estado. Deus não me constituiu para ser um perdedor. Deus não te chamou para você ser derrotado. Deus me disse hoje pela manhã que todas as palavras de derrota que foram lançadas sobre a sua vida, todas elas caíram por terra neste congresso. Comigo, porque nós somos vencedores. Deus nos constituiu vencedores. Nós vamos cantar isso com fé, nós vamos cantar isso com força, nós vamos cantar isso com alegria, nós vamos cantar com uma certeza que somos mais que vencedores em todo Jesus. Te elegeu, te ungiu e consagrou. Canta, pregação, canta. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho. Capacitou toda a força de Deus, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus, regressando está. Erga sua voz no Espírito, celebre a vitória da força do Espírito Santo no seu coração. Ore, chorerei.
coordenação do Estado, olhando para vocês, eu conheço cada um de vocês, mas com uma certeza, que eu vejo neste lugar profetas e profetisas do Senhor. Profetize agora sobre o seu grupo de oração. Levanta a tua voz, profetiza, profetiza, profeta, profetiza, profetiza, profetiza neste lugar, profeta. Levanta a tua voz, profetiza, profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. Se lembre sempre disso. Toda a palavra de derrota caiu por terra. Mas eu queria concluir esse momento. Se tem vencedor, se tem guerreiro vencedor, eu queria ouvir um grito de vitória desse ministério. Vamos lá? Amém, queridos. Aí você vai acalmando o coração para a gente coroar o nosso encontro com a Santa Missa. Amém?